A turma está animada com o Lajadense aqui, né? Então vamos Tem que torcer. ser, né? É gauchão, é Lajadense, é gauchão. Tomara que a... Vocês vão para Bento agora, né? Vão Isso aí. disputar com o Esportivo e que o Lajadense saia bem. Essa comunidade participe do nosso gauchão. Foi muito bacana. Tu sabe que em 2005, e emocionante, né? Quando eu era ministro do Desenvolvimento Agrário, em 2004, 2005, nós tivemos secas muito grandes aqui no Rio Grande do Sul. Na época, eu era ministro, o presidente era o presidente Lula, né? E nós viemos aqui em Cruzeiro do Sul, na propriedade da família Schneider, vistoriar, acompanhar, né? Enfim, quer dizer, escutar os agricultores, né? E daqui de Cruzeiro do Sul, de um diálogo com as lideranças dos agricultores, nós definimos o seguro da agricultura familiar, que foi um projeto inédito, um programa inédito de garantia das perdas, né, para os agricultores, quita o que é o seguro, né? Basicamente, ele quita o financiamento bancário do Pronaf, o que é muito importante. E também garante uma renda para os agricultores, porque a agricultura é uma atividade de risco. Então, foi um programa inovador, inédito, que foi construído a partir de Cruzeiro do Sul. E que, a partir da minha presença aqui, do diálogo, vistoriando a situação dramática dos agricultores, dialogando com os agricultores e com as lideranças estaduais, eu levei um projeto para o presidente Lula, que, na hora, acolheu o projeto, e desde 2005 e 2006, esse programa está operando e é um sucesso importante. Por quê? Porque ele preserva e estimula, né, a produção dos agricultores, porque tem uma garantia frente a prejuízos, né? Infelizmente, os agricultores que não estão no Pronaf, ou que não têm essa cobertura, não tiveram o apoio necessário nessa última estiagem dramática que nós tivemos. Infelizmente, os governos Leite e Bolsonaro desprezaram os nossos agricultores. Mas vamos falar dessa coisa boa. Nós criamos o Seguro Agricultura Familiar, nós criamos vários programas de apoio à agricultura familiar a partir de um diálogo, escutando as lideranças dos agricultores. Falava do Seguro da Agricultura Familiar, o Mais Alimentos, que era um grande programa de investimentos nas propriedades, né? Aqui há muita produção de leite, então ordenhadeiras, né? Mecânicas, enfim, tratores, caminhões, toda uma estrutura, os rebanhos. Nós estimulamos muito a produção leiteira. O cooperativismo marca dessa nossa região. Então, é uma região que eu tenho muito carinho, tenho muitos amigos aqui. Fomos a Teutônia falar com a presidenta do Aliane, né, presidenta do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Teutônia e Westfália. Conversei com dirigentes da Languiru também, que é uma referência muito importante para nós. Esse é um modelo importante que nós queremos debater agora para o futuro do Brasil. O presidente Lula esteve aqui recentemente e se emocionou e ficou muito, muito animado com a experiência do cooperativismo saudável, né, democrático, aqui do Estado do Rio Grande do Sul, em várias experiências. Então, essa agenda da agricultura familiar, da produção de alimentos saudáveis, né, do cooperativismo, do associativismo, da economia solidária, é uma marca muito forte que o presidente Lula tem trabalhado para um projeto de reconstrução e transformação do nosso Brasil. Miguel Rossetto, o Ricardo já trazia um pouco do seu currículo aí, tem bastante experiência na política, mas queria que o senhor se apresentasse, como é que começou essa trajetória, quem é Miguel Rossetto e como é que chega também nessa pré-candidatura como deputado estadual. Então, eu nasci em São Leopoldo, né, e moro em Porto Alegre hoje, né? Bom, fui um dirigente sindical da Petrobras, do Polo Petroquímico, né? Minha formação, primeira escola política minha foi o movimento sindical, como metalúrgico em São Leopoldo e depois como petroquímico, né? Trabalhando, concursado na Petrobras, na área do Polo Petroquímico. Depois eu fui deputado federal pelo PT, depois, para honra minha, fui vice-governador do Rio Grande do Sul com o Olívio Dutra, fizemos tantas coisas bacanas, né? Enfim, orçamento participativo, a nossa UERGS, né? Enfim, várias iniciativas importantes. Valorizamos os servidores no momento que se discute tanto a escola pública, né? Foi um governo que respeitou professoras, a escola pública, valorizamos a escola pública, o Sistema Único de Saúde, a estrutura de segurança pública aqui no estado do Rio Grande do Sul. Enfim, investimos nessa grande participação popular. Depois eu trabalho com o presidente Lula, como ministro do MDA. Depois trabalho na Petrobras, organizando a Petrobras Biocombustíveis, que é uma área estratégica da Petrobras na energia renovável. A presidenta Dilma me convida, sou secretário-geral da presidência e depois ministro do Trabalho e da Previdência. Então, que foi uma experiência muito importante para mim, me dediquei muito a essa construção desse Brasil que nós queremos voltar a viver.
né? Um Brasil que respeite o seu povo, que valorize quem trabalha, né? Que respeite as pessoas, a agricultura familiar, valorize o desenvolvimento regional e municipal. E que seja, na verdade, um país onde as pessoas possam viver bem, respeitadas na sua diversidade, não esse país que, infelizmente, nós vivemos hoje, do ódio, da violência, né, da humilhação, do desemprego, né, dos baixos salários, né, da agressão à escola pública, da violência, da morte. Né? Infelizmente, nós estamos assistindo governos, né, o presidente da República, homenageando a morte, a violência. Né? Nós não queremos isso para o nosso país, nosso povo não quer isso. Nós queremos voltar a viver feliz, num Brasil feliz, num Rio Grande feliz. E eu estou aqui na região agora, escutando as pessoas. Né? É muito importante, nós estamos preparando o futuro do Brasil e do Rio Grande do Sul. O Brasil vai mudar com o presidente Lula, e o Rio Grande do Sul não pode ficar fora dessa mudança. O Rio Grande do Sul tem que participar dessa mudança, voltar a se desenvolver, crescer, ter melhores salários, cuidar da sua gente, cuidar das regiões. E as regiões devem participar desse processo de desenvolvimento futuro do Rio Grande do Brasil. E o Vale do Taquari tem uma potencialidade enorme, né, para participar desse crescimento e desse desenvolvimento. Por isso a minha agenda aqui percorre as universidades, as cooperativas, os agricultores, o movimento sindical, que é uma agenda de escutar para atualizar um projeto de futuro que nós queremos aqui para a região, para o Rio Grande e para o nosso Brasil. Deixa eu aproveitar, porque o senhor teve cargo importante na Petrobras, agora no Polo Petroquímico também, no momento que o Conselho da Petrobras agora elegeu Caio Paes de Andrade para presidir a empresa e um momento em que o Brasil, a cada pouco, tem um novo presidente da Petrobras. A gente está vendo a alta no diesel, né, que jamais foi visto algo no sentido da própria gasolina também. Como é que o senhor vê o momento da economia, especialmente nesse quesito, né, no nosso combustível aqui e a própria Petrobras? É um desastre. Você está falando do quarto presidente da Petrobras. Né? Lembra que, vamos lembrar o nosso ouvinte, que o ministro foi demitido pelo presidente Bolsonaro. E esse é o quarto presidente. 3 foram demitidos. A minha opinião é que quem tem que ser demitido é o Bolsonaro. Porque ele responde pela política de preço da Petrobras. Que sejamos claros aqui. Quem controla a Petrobras é o presidente da República. Porque o controlador majoritário da Petrobras é o governo brasileiro, é o presidente da República. É ele que nomeia um conselho de administração e é ele que define a política de preços. É assim. E a política de preços adotada por Bolsonaro e pelo seu governo é um desastre contra o país e o nosso povo. A política de paridade de importação é um desastre. É uma chantagem como o Brasil. De forma muito simplista, muito rápida aqui. A política de preço praticada pela Petrobras não tem nada a ver com os custos da Petrobras, o que seria razoável. Qualquer empresa ela tem preços que cobrem os seus custos e uma margem de investimento. Não é isso que a Petrobras hoje faz. A Petrobras tem petróleo que nós descobrimos. Ela tem custos em real e ela cobra do povo brasileiro uma tarifa, um preço, como se ela estivesse importando o diesel e a gasolina. Na verdade, também de uma forma muito rápida, o custo do petróleo aqui é 30, 25 dólares e ela cobra do povo brasileiro como se o barril fosse 80 ou 90 dólares. Portanto, são lucros extraordinários, indecentes, né, que a Petrobras vem produzindo, porque hoje ela é controlada por esses acionistas privados majoritários. 100 bilhões de reais o ano passado. E quem paga? Quem paga isso é o nosso povo. Paga o morador de um bairro de Lajeado que está pagando quanto aqui? 110, 120 reais. Quanto que está aqui em Lajeado um botijão de 13 quilos de gás? 110, 120 reais? Paga em prestação. Quer dizer, o diesel hoje é mais caro que a gasolina. É um escândalo. Quer dizer, é um país sendo destruído, uma economia, por um presidente irresponsável, uma política de preço irresponsável praticada para favorecer os grandes investidores, especuladores privados da Petrobras. O presidente Lula tem dito, nós vamos recuperar a Petrobras para os brasileiros. A Petrobras tem que voltar a ser uma empresa para o nosso país. Ela foi criada para isso. E nós estamos muito convencidos que é possível fazer isso, né? Voltar a ser uma empresa bem governada, com preços justos para a população brasileira, que dinamize a nossa economia. É insuportável o preço do diesel e da gasolina. E mudaria a política de preço, claro, que foi adotada inicialmente lá pelo governo Michel Temer, claro, e que deu sequência agora? E vamos ser claros, não precisa de uma lei para mudar. Basta mudar o Conselho de Administração, porque quem define a política de preços da Petrobras é o Conselho de Administração da Petrobras. Volto a insistir, a empresa Petrobras deve ter com outras empresas, né, obviamente, preços
que paguem os seus custos e garantam, né, um retorno razoável para garantir investimentos. Em hipótese alguma, preservar essa chantagem contra o povo brasileiro, que empobrece para enriquecer poucos. Muitos empobrecem no nosso país para enriquecer poucos investidores, e especialmente investidores que pegam o dinheiro do povo brasileiro e vão ampliar sua margem de lucro lá em Nova York ou em outros países que não o Brasil. Trazendo aqui para a nossa região, né? Antes você falava das potencialidades do Vale do Taquari, já conversando com algumas lideranças aí do sindicato, Univates, eu sei que tem outras visitas agendadas. Já deu para perceber as demandas do Vale do Taquari? Ainda é pouco tempo? O que o senhor tem de conhecimento aqui da região também? Eu conheço bastante aqui, especialmente desde, eu diria assim, 99, quando fui vice-governador do Rio Grande do Sul com Olívio, né? Conhecendo muito. Essa é uma experiência, é uma região importante, agroindustrial, uma potência agroindustrial, uma agricultura familiar forte, potência na produção de alimentos, né? E também na prestação de serviços regional importante, cada vez mais importante, e na industrialização. Então, estrutura educacional importante, mas tem desafios grandes, né, que nós temos que estar muito atentos, né? Nós precisamos fazer o Rio Grande do Sul, o Brasil voltar a crescer, para a região voltar a crescer, né? Nós precisamos aumentar o poder de compra do povo brasileiro, do povo gaúcho, né, para se alimentar melhor. Esse é um tema chave para qualquer presidente do futuro. Qualquer governo, tá, gente que está nos escutando, qualquer governo, ele tem que responder a 2, 3 coisas para a sua população. Garantir alimentos, garantir combustíveis e saúde. Infelizmente, nós vivemos hoje, né, um descalabro nos preços de energia elétrica, combustíveis, o preço dos alimentos. Vocês imaginam aqui, em vários momentos na rádio, falam sobre esse assunto, né, o preço dos alimentos. 1 litro de leite é R$7. Me falaram que tem R$8 aqui nos mercados da cidade. Aqui, né? E não são os agricultores que estão recebendo, produtores de leite. Nós precisamos, portanto, ampliar a margem da produção e precisamos aumentar a capacidade de consumo do povo brasileiro. Isso significa ter mais renda. O que eu escutei muito aqui hoje? Né? O empobrecimento das pessoas. Né? Quer dizer, o salário está baixo. Né? O salário reajusta uma vez por ano e a inflação é todo dia. Nós precisamos ter mais renda. Nós precisamos recuperar a valorização do salário mínimo, do piso salarial do Estado do Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul sempre teve um piso salarial regional, né? O maior da região sul, hoje o piso salarial do Rio Grande do Sul, que é o salário mínimo para todos os trabalhadores e trabalhadoras com carteira assinada, é o menor piso da região sul. Para dar um número para quem nos acompanha, né, Gabriela? O piso salarial do Rio Grande do Sul é R$ 1.300 por mês, acima do salário mínimo. No Paraná é R$ 1.600. O que justifica que um trabalhador do Rio Grande do Sul receba uma trabalhadora R$300 a menor do que um trabalhador do Paraná? Nada, né? A não ser o descompromisso do governo, do Leite, dessa turma que está aí, com quem trabalha no Rio Grande do Sul. É a região, nosso estado, infelizmente, é o estado que tem maior desigualdade social, menor salário e maior desemprego dos 3 estados da região sul. Isso eu escutei muito aqui. As pessoas estão preocupadas com os pedágios, a maior que vem aqui na parte alta, eu diria assim, do Vale, né, muito preocupados com o aumento do preço dos pedágios, preocupados com uma eventual privatização da Corsã, né, com o aumento das tarifas de água. Quero registrar aqui que a informação que eu tenho, que o prefeito de Lajeado não assinou essa aventura, né, essa aventura irresponsável, indefensável de privatizar a Corsã, do jeito que eles estão fazendo, inclusive, né? Esses mistérios, que sempre quem acaba pagando de caro é o nosso povo, né? Me escutei também a preocupação em relação ao desemprego, né? As pessoas preocupadas com o desemprego, e também muito a ideia dos agricultores familiares de voltar aos grandes programas da agricultura familiar, né? Mais alimentos, Pronaf com taxa de juros baixo, né? Programa de alimentação escolar respeitando os 30% da agricultura familiar, enfim, vários desses programas. E, por fim, é um tema recorrente no Estado, tá, gente? Não é só aqui, que é a escola pública estadual, né? Destruída, devastada, é impressionante, né? Falta de manutenção nas escolas estaduais, né? Os salários muito, muito baixos, né? De professoras e professores, e o rendimento da escola pública é muito baixo, né? Então, nós temos que retomar essa agenda. E também aproveitando, foram muitas reuniões, foi muito importante essa agenda, está sendo, né? Vocês devem também, eu imagino, conversar sobre a Univates, é impressionante, né? A estrutura da Univates, uma universidade de excelência, eu acho que chegou a ter 10 mil alunos, hoje tem 4 mil alunos na sua graduação presencial, investiu, né? A Univates é uma universidade de referência comunitária,
E nós temos que falar com essa juventude, com essas pessoas que não puderam pagar, que saíram, abandonaram a universidade. Interessa para o Brasil, interessa para o nosso Estado que essa juventude volte a estudar, né, e tenha condições de estudar na universidade. Portanto, é um apanhado de temas importantes, na minha opinião, que mostra a seriedade dessas lideranças. Todos eles exigem, né, política pública, equação, para que a gente possa sair dessa situação e recuperar um ambiente, eu diria assim, de paz, de serenidade e de trabalho nessa região e no Rio Grande do Sul. Miguel Rossetto, ele que é pré-candidato a deputado estadual pelo Partido dos Trabalhadores, tem chegado aqui a participação da audiência. Então, vou colocar aqui algumas contrariando, tá, seu Miguel? Aquilo que o senhor está falando. Claro. O Fábio diz o seguinte, falar em baixar o valor é fácil, difícil é engolir uma coisa como essa. Ele manda uma matéria aqui de 2019, dizendo Venezuela, Cuba e Moçambique devem mais de 2 bilhões ao BNDES. Ele diz, é por aí que foi o dinheiro do povo brasileiro. Aí o outro diz aqui, o Cassiano, o PT nunca pagou o piso dos professores que o próprio Tarso criou. Cassiano de Lajeado. Gilmar de Estrela. Se o presidente é culpado pelo alto preço, por que o Lula... enfim, ele está condenando aqui a administração do Lula, né? Dizendo que o Lula não era culpado. Como ele tinha tanto poder e vemos ao contrário um presidente sendo atacado de todo lado e sem autoridade para exercer o poder. Gilmar de Estrela. Não divulgo meu nome, tudo bem, se o cara se identifica aqui, ok. Quem escolhe o conselho da administração são todos os acionistas e não somente uma pessoa. Miguel Rossetto, coloque suas ideias, essas que duraram 16 anos e levaram onde estamos. Pedindo para parar de atacar o governo estadual. Enfim, deixa eu ver aqui, o Rafael que manda um recado para a gente. Mais recados aí que estão chegando para a gente. É hora de abrir o microfone para o Miguel Rossetto mais uma vez. Esse diálogo, nós temos que falar de uma forma civilizada. Quer dizer, o que nós temos que gerar da política é o ódio. Nós gostamos de uma democracia viva, o que nós não queremos é a violência e o ódio. Perfeito. Primeiro, esclarecimento sobre a Petrobras, viu? Quer dizer, acho que é muito importante entender que quem controla uma empresa são os controladores do conselho de administração, né? Que são aqueles que detêm as ações ordinárias, né? As grandes empresas separam a sua estrutura de gestão em ações preferenciais e ações ordinárias. As ações ordinárias, que quem garante a gestão, o controle, são majoritariamente do Estado brasileiro. Por isso é uma empresa estatal. A Petrobras é uma empresa estatal, porque quem controla, quem tem o controle da gestão dessa empresa é o Estado brasileiro através do seu governo e do presidente da República. Portanto, isso é um tema formal, não é uma opinião. Quem controla o Conselho de Administração, majoritariamente, é o controlador majoritário, que é o governo federal. E, portanto, ele tem maioria para exercer a sua responsabilidade de governar a Petrobras. É assim. Isso é uma questão legal. Infelizmente, o presidente Bolsonaro, infelizmente, que é um desastre, ele não exerce a sua função, né? Não adianta demitir o quarto presidente. Qual é o sentido de demitir 4 presidentes e a política de paridade de importação é a mesma? Exatamente a mesma. Quer dizer, é conversa para boi dormir, para enganar a sociedade brasileira. É verdade, sim, que a Petrobras pode ter uma outra política de preço, pode ser uma empresa integrada, essa turma desintegrou a Petrobras, vendeu a BR Distribuidora, vendeu a Liquigás, submete a população brasileira a uma pressão de cartéis privados de combustíveis. Isso é muito ruim. Não tem que defender uma outra política de preço, gente. O diesel é R$8, a gasolina é R$7, o botijão de gás é 120. A quem interessa isso? Não é um problema do PT, meu. É um problema da sociedade Lajeado, de Estrela. E nós temos que defender uma outra política de combustíveis, é exemplo de energia elétrica. Não é possível. O senhor acredita que uma refinaria no Brasil seria uma saída? Até o Thiago de Lajeado, ele diz assim, pergunta se o PT tivesse investido em uma refinaria no Brasil, qual seria o cenário hoje dos combustíveis? Independente daquela época ou hoje. Mais barato. Hoje, o maior preço de combustível no Brasil é da Relan da Bahia, que é uma empresa, foi a única refinaria grande, privatizada. A refinaria Landulfo Alves da Bahia. É um escândalo, é o maior preço. Manaus é uma refinaria pequena. Por que seria mais barato? Porque, infelizmente, o Brasil ainda, porque foram interrompidos os investimentos, né, de ampliação das nossas refinarias, e o Brasil ainda importa parte do seu diesel, especialmente da sua gasolina. E é essa importação de preços, né, que faz com que a gente tenha que pagar determinado aumento no preço do diesel. Mas é evidente, quem é que fez a pergunta? O Carlos? Tiago, é evidente que se nós tivéssemos um parque de refino ampliado, nós estaríamos abastecendo todo o mercado brasileiro,
a preços, a custos nacionais. Ainda há tempo? Claro que sim, nós temos que retomar. O Brasil tem longa vida, nós temos que retomar isso. Nós temos que impedir a destruição da Petrobras, fragmentação da Petrobras. Todas as petroleiras do mundo são empresas integradas no setor de petróleo, no setor de refino, no setor petroquímico, enfim, são grandes empresas na distribuição. Quando essa turma acabou com a BR e quando essa turma acabou com a Liquigás, né, essas empresas estabeleciam, né, um padrão de regulação razoável, eu diria assim, no mercado. Hoje não há nenhuma agência reguladora, é uma farra contra o povo brasileiro e contra a nossa economia. A coisa positiva que nós temos que pensar é que é possível pensar uma nova política de combustíveis no Brasil, é possível fazer da Petrobras uma grande empresa que volte a cumprir com a sua responsabilidade histórica. Hoje, Ricardo, Gabriela e ouvintes, eles falam em racionamento de diesel, eles falam em desabastecimento de diesel, que é um escândalo para um país como o nosso. Isso que o Brasil ficou 5, 6 anos praticamente em recessão. Vocês imaginam esses caras entre Michel Temer e Bolsonaro estão há 7 anos governando o Brasil, 7 anos, num período praticamente de recessão. E mesmo assim, esses irresponsáveis, quer dizer, anunciam provável falta de diesel para abastecer o mercado brasileiro. Agora, vocês imaginam, nós podemos voltar a crescer a 2, 3% ao ano. O Brasil precisa retomar uma agenda de crescimento, de investimento. São 13 milhões de desempregados, são 30 milhões de pessoas com fome. No Rio Grande do Sul, 1.100.000 gaúchos e gaúchas que não conseguem trabalhar, passam fome. É disso que nós temos que falar. Nós temos que falar desse futuro, não de continuar uma política econômica desastrosa que produz inflação, produz desemprego, né? Desestimula investimentos, desorganiza o setor público. Isso nós temos que falar. Esse é o Brasil que nós temos que pensar no futuro. E é evidente que uma política energética ela é decisiva, decisiva. Uma política de infraestrutura ela é decisiva para que uma economia volte a crescer, que a gente possa gerar trabalho e emprego em todas as regiões do nosso país. Eu trabalhei nessa empresa e eu digo com absoluta segurança, nós temos as melhores condições, experiência. Nosso problema não é de tecnologia, de engenharia, né, ou econômico. É um problema político. Quer dizer, tem que fazer valer o interesse do Brasil na Petrobras. Tem que voltar a fazer valer o interesse dos brasileiros na Petrobras e, inclusive, reverter essa tragédia da Eletrobras. Vocês imaginam privatizar uma companhia como a Eletrobras no final do governo, sem nenhuma regulação? É um escândalo. Nós pagamos preços exorbitantes de energia. Tenho certeza que nessa região também é péssimo o serviço de manutenção, as pessoas não são atendidas. Dependendo da fornecedora. Não é verdade que eu estou falando? Quem é que controla? É o cidadão, é o agricultor, né? O cidadão aqui de Lajeado que tem que enfrentar uma RGE da vida, uma Equatorial da vida. Liga, ninguém atende, não tem um órgão Sertel dá conta do recado. Isso exatamente, a nossa cooperativa dá conta do recado. Os ouvintes então, aqui, o Sérgio... fazem parte de um aprendizado. E nós temos que olhar a partir dessa experiência, que são fatos. Nós não queremos inflação nos alimentos. Nós não queremos inflação nos combustíveis. Nós queremos um sistema de saúde que funcione. Nós queremos estimular investimento. Nós queremos um salário melhor, gente. Nós tínhamos uma política de valorização do salário mínimo que acabou. Bom, é essa valorização do salário mínimo que permitiu que aposentados, agentes da ativa, até do setor informal, pudesse ter uma remuneração melhor, uma vida um pouco mais digna. O Sérgio e o Thiago fazem a leitura aqui de que na região, e de fato a gente tem que concordar, porque a gente acompanha aqui a realidade do Vale do Taquari, Lajeado, é de que não falta vagas aqui, cheio de vagas de trabalho e por aí ninguém quer trabalhar, que diz o Sérgio. O Thiago diz, aqui em Lajeado mais de 50% das empresas têm falta de trabalhador hoje em dia. Hoje em dia no Brasil só não trabalha quem não quer trabalhar. Não sei se chega a 50% das empresas, mas de fato tem bastante demanda aqui, e, né, tem vaga. O Gilmar diz assim, fala assim, se o Rossetto não sabe por que não se candidata a presidente, daí não colocamos o Lula, ele diz aqui. O cara é melhor do que eu, que se chama Lula, né? Ele está achando que o senhor é melhor que o Lula. Está preparado para Por que ele não fala do nosso dinheiro que foi para outros países de esquerda e não pagaram mais nada? A hora isso não existe, sem noção gente, desculpa, de falar. Desculpa aqui, nós estamos falando com pessoas seguramente sérias, né? Pessoas... Isso não existe, isso é uma bobagem. Né? Todos esses recursos são investidos em empresas brasileiras que prestam serviço em outros países. As pessoas têm que buscar informação. Quando há um financiamento, um chamado financiamento externo, o que nós estamos financiando, na verdade, são empresas brasileiras que prestam serviço nesses países, e assim no mundo inteiro.
Ou vocês acham que os Estados Unidos, quando financia um país, está financiando em dinheiro o país? Não é assim que funciona. Ele financia a compra de equipamentos do seu país que serão utilizados nos outros países. E tudo isso tem seguro. Ninguém é inadimplente com o Brasil, gente. Vamos escolher outras coisas, não é verdade? Rendeu aqui, né, seu José? Então, para a gente finalizar, o que tem mais tem de programação aqui pela região, né? E os próximos passos também na sua pré-candidatura. Agora à noite nós vamos ali para Santa Clara fazer uma janta. Está todo mundo convidado, é uma janta. Eu estou aqui com o deputado Bongás, que é um deputado do PT federal, com grande votação e presença aqui na região, foi líder da bancada do PT, um deputado muito qualificado, e nós vamos conversar hoje à noite, continuar essa nossa agenda, escutando a comunidade, pensando o futuro do Brasil e um futuro do Rio Grande do Sul. Eu queria estimular, inclusive, as pessoas que estão nos acompanhando, tanto o presidente Lula como o nosso companheiro Edgar Preto, colocaram nos sites, né, os programas de governo e são acessíveis, né, as pessoas sugerirem, oferecer propostas, questionar, como nós fizemos aqui. Então, eu queria estimular muito que as pessoas entrassem. Nós precisamos de mais democracia no Brasil, né, não menos democracia. Nós precisamos que as pessoas participem mais, né? Nós queremos estimular a participação de toda a sociedade num grande projeto de reconstrução e transformação do Brasil e do Rio Grande. Chega de violência, chega de exclusão, de humilhação, né, de destruição e de morte nesse país. Nós queremos um outro Brasil onde as pessoas, né, vivam com esperança, vivam com felicidade, vivam confiantes no seu futuro. E hoje nós estamos preparando um grande projeto representado pelo presidente Lula, a nível nacional, que está muito bem, inclusive, está muito bem preparado, eu diria assim, com a sua experiência, para liderar um grande projeto de mudança no nosso país. América do Sul, que está mudando, vocês devem estar também informando, Colômbia, Chile, né? Há uma presença popular muito forte dessas sociedades que não aguentam mais essas agendas, né, políticas e econômicas devastadoras do emprego, do trabalho e da renda e da economia nacional. Nós estamos muito seguros, confiantes no que vai acontecer no Brasil, valorizando a democracia e espaços como esse, de um debate claro, respeitoso, né, construtivo, por conta do compromisso que nós temos com essa região, com o Rio Grande e com o Brasil. Parabéns a vocês, viu, por essa rádio tão importante. Essas rádios regionais, estaduais, são muito, muito importantes para o nosso estado. Viu? Parabéns. Um abraço a todos aqueles que nos acompanharam e o convite está feito para hoje à noite lá em Santa Clara. Tá certo, a gente que agradece Miguel Rosseto, ele que é pré-candidato a deputado estadual pelo PT, já foi ministro do Desenvolvimento Agrário, também ex-vice-governador do Rio Grande do Sul, tem uma longa trajetória aí na política e que hoje visita o Vale do Taquari, está agora em Lajeado, mas também já esteve em Teutônia, Cruzeiro do Sul, depois vai a Santa Clara do Sul, conhecendo ainda mais a nossa região. A gente vai para uma pausa, 11 para as 4.